Larissa, do que se trata afinal esse tal de método Billings? Ele é um método da igreja? Foi criado pela igreja ou não? No vídeo de hoje... esqueci, né? Olá, povo de Deus, tudo bom com vocês? Aqui estamos nós com mais um vídeo no canal. E hoje nós iremos aqui falar sobre o método Billings. Vou logo alertando que eu não sou nenhuma instrutora, ainda não vivo o método Billings, mas pretendo viver, graças a Deus, em breve. Eu vim aqui para dar alguns dados básicos e simples para vocês. Muitas pessoas já me perguntaram, eu já me perguntei e eu até tinha essa dúvida, né, na minha cabeça. A gente escuta muita gente dizendo que o método Billings é um método da igreja, foi criado pela igreja, isso e aquilo. E eu vim aqui falar para vocês que o método Billings não foi um método criado pela igreja, nem tampouco é um método da igreja. O método Billings é um método científico de planejamento natural da família, que, escute bem, que é aceito pela igreja. Olha a diferença de ser da igreja, ser criado para ser aceito. E o método Billings, muitas pessoas também confundem ele. E muitas pessoas também confundem o método Billings com a famosa tabelinha, isso e aquilo. E que não é nenhuma dessas coisas. O método Billings também não é um método contraceptivo natural. Não, é um método de planejamento familiar. É um método que tem como princípio a observação da vulva feminina, tá? E quem criou então, Larissa, o método Billings? O método Billings foi criado pelo médico John Billings e a sua esposa Evelyn Billings. Foi criado lá na década de 50, quando a revolução sexual estava sendo iniciada, quando começou o surgimento das capas da Playboy, lá onde o quê? A pornografia estava sendo mais aguçada nas pessoas e sendo mais colocada à tona. Surgiu bem nessa época. E mediante a tudo aquilo que estava acontecendo, toda aquela destruição e todo aquele ataque eminente à família. Daí, lá no ano de 1952, um australiano, vou pegar aqui o nome dele, Padre Morrissey, foi até o médico John Billings, o Dr. John e a doutora Evelyn. Só que primeiramente ele foi até o Dr. John e pediu para ele que ele os ajudasse, né? Ele foi lá porque algumas famílias tinham pedido a ele, tinham pedido ajuda. Então ele foi até o médico, até o doutor, em nome dessas famílias, pedir ajuda a ele. O Dr. John, por sua vez, disse ao padre que não poderia ajudar, porque a especialidade dele era neurologia. Então ele não tinha como fazer estudos, nada sobre isso, nem pesquisas. Mas o padre insistiu tanto que ele disse, tá bom, eu vou dar 3 meses da minha vida só para estudar. Eu vou dar 3 meses da minha vida para estudar o corpo feminino e entender tudo o que acontece no corpo da mulher. Daí o Dr. John foi fazendo pesquisas e mais pesquisas e descobriu que no corpo da mulher, entre um sangramento e outro, existe um fluxo. Daí ele foi convidando casais para o seu consultório, foi fazendo experiências, perguntando às mulheres se elas conseguiam identificar esses fluxos, esses corrimentos e tudo aquilo que acontece normalmente no período menstrual, no ciclo menstrual e toda aquela vida, né, hormonal da mulher. E a partir disso ele foi fazendo as suas experiências com esses casais. E ele já era cristão, mas a sua esposa, a doutora Evelyn, não era cristã. E a partir disso, a partir do passo do marido dela, ela também se tornou cristã, foi para a igreja. E daí foram criando essas pesquisas e no final de toda a sua pesquisa foi levado para os casais da igreja, foi descoberto que era possível sim você ter esse espaçamento da gravidez e você também conhecer o seu grau de fertilidade e de infertilidade. E o método Billings também não é só esse método de conhecer a fertilidade do casal, mas é um método que é responsável justamente por identificar o grau de infertilidade do casal, isso mesmo. E daí, entre vários outros fatores e quesitos que não daria para ser abordado nesse vídeo. Mas o método Billings é esse método de amor, de planejamento, onde o casal, junto com Deus, escolhem e decidem quais são os motivos justos. Lá como o Senhor nos explica, como o Papa também explica na encíclica Humani Vitae,
na teologia, na teologia do corpo, São João Paulo II, na Humanivite, em vários outros artigos, e aquilo que a igreja também nos diz, dos motivos que são justos para o casal, para espaçar uma gravidez. Mas nunca o método Billings, ele pode ser usado como forma de anticoncepcional, de você não engravidar apenas porque você não quer. Porque nós sabemos que o matrimônio, ele é e sempre será. É essa união onde duas pessoas se dão a Jesus Cristo. E o matrimônio, ele deve ser sempre fecundo. E há aquela polêmica entre os métodos contraceptivos, que eu até já falei em um outro vídeo, que deu bastante comentário. Não adianta você querer dizer que é um absurdo dizer que o casal tem que ser aberto à vida, porque é isso que a igreja nos diz. E eu até como pessoa me sinto um pouco triste em ver padres e outras pessoas comentando naquele vídeo que o que eu falava era burrice, era idiotice, que o casal tinha que usar anticoncepcional, camisinha, o que for. Mas quem é você? Você quer viver o que a igreja diz ou o que você quer? A igreja nos ensina, a igreja nos dá conteúdos e nos mostra o que deve ser vivido. E até mesmo aqueles que são as cabeças da igreja devem seguir aquilo que a ordem, os superiores mandam e aquilo que o próprio Cristo nos diz. O matrimônio não deve ser apenas uma forma de se usar prazer, mas sim deve e sempre deve ser, como Cristo nos deu, uma forma de se amar e de se entregar simultaneamente e livremente, sempre aberto à vida, porque se não há vida, não há fecundidade. Então, sem mais delongas, é mais ou menos isso que eu queria falar para vocês a respeito. E conheçam mais sobre o método Billings, pesquisem mais e se disponham a viver essa beleza do ser família em Jesus Cristo. E o método Billings é um dos métodos, ele tem 90 e pouco para 94% de chances de dar certo, mais do que qualquer outro método. Só para você sair dizendo por aí bobagem que é a mesma coisa da tabelinha, tá bom? Então fiquem com Deus, até o próximo vídeo, paz e misericórdia.